pessoal, a gente está aqui na nossa primeira videoaula, né, de revisão dos conteúdos lá que vocês viram, né, no SPE e também com a gente, né, durante as aulas. Então, nossa primeira videoaula de revisão vai ser sobre o plano cartesiano. Tá? O que é o plano cartesiano? Então, os eixos que formam o sistema de coordenadas cartesianas, também chamado de plano cartesiano. Essas retas dividem o plano em 4 regiões, denominadas quadrantes. Então, o plano cartesiano é formado por 2 eixos, perpendiculares entre si. O que é perpendiculares? Eles formam ângulos de 90 graus entre eles. Tá? Então, eu vou ter um eixo vertical e um eixo horizontal. Então, o eixo horizontal a gente chama de eixo X, né? Ou eixo das abscissas. E esse eixo vertical, que está em pé, é o eixo Y, é o eixo das ordenadas. Né? Então, imagina um quadro é o plano, esses 2 eixos dividem esse plano em 4 quadrantes. Né? O primeiro ele fica aqui do lado direito superior, então, o primeiro quadrante no sentido anti-horário, aí eu vou ter o segundo quadrante, aí em sequência o terceiro quadrante e o 4º quadrante. Agora, como é que a gente localiza algum ponto no plano cartesiano? Nós vamos usar o par ordenado. Né? Então, como as 2 palavras estão dizendo, par, porque são 2 eixos, então vou ter 2 valores, e ordenado é de ordem, então tem que ser numa mesma ordem. Qual é essa ordem? Na representação de um ponto no plano cartesiano, é feita por 2 coordenadas referenciais, por isso que tem uma ordem, que recebe o nome de par ordenado. O primeiro valor que nós vamos identificar é o valor x, ou seja, a abscissa do ponto. Então, eu vou sempre observar o eixo x. A segunda é o y, que a gente chama de ordenada do ponto. A gente vai ver o valor correspondente no eixo y. Então, como é que eu represento um ponto? Então, um ponto P é representado pelas coordenadas x e y. Na prática, como é que funciona? Então, como é que a gente vai localizar alguns pontos no plano? Então, tem esses pontos aqui, então eu tenho que localizar eles aqui no plano cartesiano, seguindo a ordem do par ordenado, primeiro o x, depois o y. Então, aqui, vamos localizar primeiro o ponto A. Então, o ponto A tem coordenada 2 e 3. Então, o 2 se refere ao eixo x. Então, eu vou ver onde que o 2 está no eixo x. Então, no eixo x, o 2 está aqui. Agora eu tenho que achar o valor correspondente ao eixo y, que é o 3. Então, ou seja, imagina que essa reta ela vai subir 3 unidades. Então, a partir do 2 eu vou até a altura 3. E a altura 3 vai até a distância 2. Então, onde eles se encontram aqui é o ponto A. O ponto A está localizado no primeiro quadrante. Ponto B, menos 3 no x e 3 no y. Então, menos 3 está para a esquerda no x, eixo x, menos 3 está aqui. E 3 positivo, então no eixo y, positivo é para cima, então altura 3 para cima. Eu vou subir até a altura 3, e o 3 eu vou para a esquerda até o menos 3. Então, aqui onde eles se encontraram é o ponto B. Ponto C, menos 5 no x e menos 3 no y. Agora o menos 3 é negativo do y, então quer dizer que vai ser para baixo. Então, menos 5 do x está onde? Está aqui. Então, ele vai descer agora até o menos 3, até essa altura menos 3. Vou descer. É que o meu que o quadro é quadriculado é fácil. Vou usar um outro caderno lá, tem que usar régua aí, tá? E o menos 3 vai até a distância menos 5, é para o lado esquerdo ali. Então, aqui é o ponto C. Ponto D, 2 no x e menos 1 no y. Então, 2 no x está aqui. Então, ele vai, menos 1 é para baixo. Ele vai descer até o menos 1 aqui. E o menos 1 vai até o 2. Então, aqui é o ponto D. E o ponto E tem coordenada x0 e y0. Essa coordenada é a coordenada da origem, onde as duas retas se encontram. Esse ponto aqui, 0 no x e 0 no y. Ponto E. Então, assim que a gente
localiza os pontos no plano cartesiano. E agora vamos para o exemplo aqui, ó. No plano a seguir, construa um triângulo de vértices, ponto A, 3 e 4, ponto B, 3 e 1, ponto C, 1 e 1. Então, lá no plano cartesiano, a gente vai construir essa figura geométrica que é o triângulo, usando essas coordenadas aqui. Em seguida, ele pede lá, ó, faça a reflexão desse triângulo em relação ao eixo Y, obtendo um outro triângulo DEF, e em relação ao eixo X, obtendo outro triângulo GHI. Após isso, escreva as coordenadas dos pontos. Então, desses pontos que nós vamos fazer a reflexão. Tá? Então, primeiro, vamos construir o triângulo, a partir dos vértices ali. Então, eu tenho aqui, ó, ponto A, 3 e 4. Então, eu vou ver onde está o 3 no X, o 3 está aqui, e o 4 no Y está aqui. Então, o 3 ele vai subir até a altura 4. Ó. E o 4 vai até a distância 3, referente ao X. Então, aqui está o ponto A. O ponto B, 3 e 1. Então, também, nós já localizamos o 3 no X aqui, e a altura Y, que é 1. Vamos obter aqui o ponto B. O outro ponto último é o C, 1 e 1. Tá? Então, o 1 no X está aqui e no Y está aqui. Ó. Eles vão se encontrar nesse pontinho aqui. Como ele for para construir uma figura que é o triângulo, então quer dizer que eu tenho que ligar os pontos. Ó, do A até o B, do B até o C e do C até o A. Esse não vai ficar muito tortinho essa reta aqui. Um pouquinho. Então, lá, a gente construiu um triângulo. Né, que eu chamo esse aqui, ó, de triângulo A, B, C. Construímos o triângulo. Aqui ele pede, ó, faça a reflexão. Reflexão é o refletir. Tá? Vou refletir esse triângulo ou em relação ao eixo Y ou em relação ao eixo X. Então ele pediu os dois. Em relação ao eixo Y, é como se tivesse um espelho aqui, ó. Então, a reflexão, então vai ter uma imagem aqui. Né? Então como a gente faz isso? Fazendo a simetria deles, ó. Né? Colocando o oposto. Então aqui o ponto A é o 3. Então o oposto do 3 é o menos 3. Então eu vou partir do menos 3 até a altura 4, porque em relação ao eixo Y, o Y não muda, só o X que vai ser os opostos aqui. Ó. Então eu vou até a altura 4 e o 4 vai até o menos 3. Então eu vou obter, no caso aqui do eixo Y, D, E, F, que é o ponto D. Agora o ponto B também é o 3, que está aqui e a altura é 1. O correspondente dele no triângulo vai ser o ponto E. Eu esqueci de colocar aqui, ó, o nome do ponto C. Aqui, ó. E em relação ao C é 1 também, então vai ser para o menos 1. Então tem D, E, tem o ponto F. Então, como é a reflexão de um triângulo, a imagem é um triângulo. Então, a gente fez a reflexão. Fizemos a reflexão em relação ao eixo Y. Agora a reflexão em relação ao eixo X. Tá? Então quer dizer que o eixo X é aqui agora, quer dizer que o espelho está aqui embaixo. Então eu vou refletir esse triângulo aqui embaixo, usando a mesma ideia. Ó. Só que agora vai ser o oposto do eixo Y. Então o A está na altura 4. No eixo Y vai ser qual altura? O menos 4. O X vai ser o mesmo ainda. Ele tem que estar na mesma direção a imagem. Então aqui está o ponto. Qual que é do X? O G. O B, mesma coisa. É o 1, o oposto é o menos 1. Que vai ser o ponto H. E o ponto I vai ser a reflexão do ponto C. Ó. Então, a altura 1, o oposto é o menos 1. Ele vai estar bem aqui.
os pontos, que é a reflexão de um triângulo, é o outro triângulo. Então fizemos lá a reflexão em relação ao eixo Y, então a imagem do triângulo ABC, e em relação ao eixo X, então a imagem do triângulo ABC. E por último ele pede, escreva as coordenadas dos pontos. Então qual o ponto? Nós já temos o A, o B e o C. Então falta o D, o E e o F, G, H e I. Deixa eu colocar aqui que eu não esqueci de colocar aqui. I. Então vamos lá. Então vamos ver aqui primeiro o ponto D. Qual que é a coordenada do ponto D? Primeiro eu vejo o X, depois eu vejo o Y. Então vai ser menos 3 e 4. Menos 3 e 4. Ponto E. Eu olho primeiro no X. Menos 3. E agora com as planches dele no Y, que é 1. Menos 3 e 1. Ponto F. Eu olho primeiro no X. Menos 1. E no Y é 1. D e F já fizemos. Agora o G, H, I. O ponto G. No eixo X ele é 3 e no Y ele é menos 4. 3 e menos 4. H. Está aqui o H. No X ele é 3, no Y ele é menos 1. 3 e menos 1. O I, que é o último ponto para a gente identificar. No X ele é 1 e no Y ele é menos 1. X ele é 1 e no Y é menos 1. Lembrando sempre que olhamos sempre o eixo X primeiro, depois o eixo Y. Beleza, pessoal?